Cedro é a árvore símbolo do Líbano. Exatamente. Está na bandeira, inclusive. O cedro é citado até na Bíblia, né? Exatamente. Acho que vem um pouco da questão da origem, da ancestralidade mesmo daquele lugar, né? Onde citado ali inúmeras vezes na Bíblia até. E esse cedro só existe lá, esse tipo de cedro. Tipo. É raríssimo só naquela região. Existem vários tipos de cedro. Este é só lá. E essa peça, vamos dizer, é um mergulho nessa, né, vamos dizer, o que, uma busca das origens, um revirar de gavetas, o que... Essa é uma daquelas peças que você vai trazendo dentro de si durante muito tempo e ao mesmo tempo... Só não tinha tirado ela de lá ainda. E ao mesmo tempo é aqueles mecanismos de você evitar de falar de certas coisas. Primeiro, por não saber exatamente como é que você vai abordar o assunto. Segundo, sempre o risco de quando você fala de uma coisa muito pessoal, a coisa ficar muito no âmbito doméstico, da tua subjetividade e não transcender. Então, eu esperei muito tempo assim para criar coragem. Né? Eu acho que a história de todas as nossas famílias, nós somos filhos de imigrantes, né? Assim, não muda muito essa condição. Eu sou filho italiano, então, mas a minha mãe também veio ainda com meu avô e minha avó com barco à vela. Agora, as peculiaridades da tradição árabe então, é muito bonito. E aí a gente teve uma professora maravilhosa, que é a Aida Nani, uma catedrática. E a cultura oriental em si é sempre curiosa, né? Porque é um pouco distante do que a gente vive, né? Quando a gente foi criado na cultura ocidental e colonizado pelos ocidentais. Então o oriental é sempre curioso, né? É sempre uma coisa que chama atenção. Eu me sinto muito assim, sempre me senti assim. Quer dizer, por um lado ocidental, por um lado oriental. As raízes. Por um lado moderno, por um lado tradicional, por um lado... ligado ao sagrado, por um lado ligado ao profano. A narradora, a filha, né, sem nome, os personagens não têm nome. Não tem nome. Ela conta a história a relação dela com o pai, esse reencontro com esse pai através da figura da mãe que volta para a Amazônia. Então a história se passa na Amazônia. Onde esse pai é empreiteiro de obras na estrada transamazônica. É autobiográfico. Mais ou menos. Mais ou menos. Claro, tem um tratamento dramatúrgico nisso. E aí a mãe, né, grávida dessa filha, vai em busca desse marido. E, na verdade, isso é um pretexto, né, uma história, digamos, que a gente brinca muito com o que é memória e o que é imaginação. Na verdade, um pouco a gente acredita muito que a memória, ela, a partir do momento que você começa a resgatar essas imagens que estão no passado, o limite entre a memória e a imaginação é muito tênue, né? Então, na verdade, ela reinventa a sua própria história, a sua maneira. É uma menina aqui, com o Hélio Cícero no colo. O que retrata essa cena? Que momento da peça é isso? O Hélio estava precisando de um chamego. A Marina é muito delicada. A peça, ela tem camadas. Ela faz a personagem da filha, mas também ela é uma personagem um pouco simbólica. Ela representa um pouco essa criança interna mesmo, assim. Ela é o espírito da peça. Acho que é a figura mais forte, assim, o núcleo da peça é a menina. Que está ligado a essa inocência, está ligado, né, ao início, essa curiosidade. O início de tudo. Ao olhar, sem julgamento, né, então, ao lugar da brincadeira. Que não é a memória, é a base de tudo. Então, e desde o começo você estava imaginando uma menina mesmo, ou isso surgiu? Não, isso surgiu no na processo. Criação, assim? Isso surgiu muito dos diálogos meus com o Hélio. O Hélio, desde a primeira versão da peça, veio lendo o texto comigo. A gente fez 2 leituras públicas dessa peça. Eu escrevi uma versão, ele lia e ele veio acompanhando muito o processo de amadurecimento desse texto. E essa preciosidade da figura, da ideia dessa menina veio do Cícero. Eu vou me metendo em tudo. Assim? Eu queria uns camelos. Ele se intromete em tudo e eu faço a seleção, sabe? É isso, você filtra, né? Essa parte do camelo houve uma séria controvérsia. Ia chamar muita atenção. E o mais incrível de tudo, que depois eu vou descobrir, o Líbano é completamente diferente daquelas imagens que a gente tem na cabeça. Bagdá, por exemplo. Porque o Líbano, assim, tem o mar, tem a planície, tem as montanhas.
maravilhas, assim, é impressionante montanhas, a beleza. Montanhas, né? Na nossa Iméria não assim, tem montanhas na nossa Aí conforme a gente foi estudando, e aí ele esteve lá, eu fazia uma ideia completamente diferente. Não tem deserto. Árabe, né? Como é que é possível não tem deserto? Mas é que desses países do Oriente Médio, dos países árabes, o Líbano é o país talvez mais ocidentalizado. Então, por exemplo, a coisa que mais me espantou nessa viagem que eu fiz para lá, conhecendo Beirute, por exemplo, e andando por Beirute, você vê, por exemplo, na mesma rua, assim, na mesma hora, passando assim de um lado, Camelo. aquelas muçulmanas fundamentalistas, que nem do Líbano eram da Arábia Saudita, cobertas até aqui com os olhinhos só de fora, e do outro lado, assim, cruzando na mesma direção, na mesma hora, 3 gays que fariam a passeata gay aqui da Paulista se envergonhar. Então, assim, é um negócio assim, essas contradições são muito intensas dentro do Líbano. Esse é o Douglas Simon com Hélio Cícero. O Douglas Simon faz o empreiteiro, chefe do papel do Hélio. Então ele faz o melhor amigo do personagem do pai que o Hélio faz na peça. A Daniela com o Hélio, na cena inicial em que ela vai cobrar dele, ela recebe uma carta de uma amante desse pai nessa região e ela vai cobrar dele aquilo que está escrito na carta. E daí que a peça toda começa. Essa é uma cena do plano da imaginação da filha, digamos assim, mais radicalmente a imaginação de uma história paralela que ela está construindo com esse pai, né? E aí a amante, a Marisa Virgolino, faz a nativa. Um lance ali naquela foto interessante, que é um pouco uma pegada da peça, que é a discussão, a inserção da história da Transamazônica no contexto dessas grandes utopias que, sabe, que arrastam as multidões. E no caso do Brasil levou muitos imigrantes e muita gente de fora e de dentro também do país para lá naquele momento. E nesse caso a gente insere, por exemplo, esse personagem do pai. Até tem um trecho da peça que diz que é o mais patriota do que os mais patriotas dos brasileiros, na relação que estabelecida com o sonho que naquela época, durante a ditadura militar, representava a questão da Transamazônica. Que mas isso esse período que a gente estava discutindo anteriormente. Exatamente. Mas isso tudo colocado assim de uma forma de parábola, quer dizer, isso pode estar acontecendo hoje, está acontecendo hoje, etc. e tal. E ao mesmo tempo lançando luz sobre um período da história do Brasil que recente. Pouca gente aí das novas gerações conhece. Na estreia umas senhoras vieram fazendo caramba. Assim, você não é árabe? Você não é descendente? Você, não, eu sou italiano. Você, então, que maravilha. Isso a Rafaela faz o papel. O melhor elogio que existe, né?